O Gear 5, mostrando ao que veio o episódio 1072, prometia muito e entregou muito. E vamos comentar sobre um dos melhores episódios da história de One Piece, após a vinheta. Olá pessoal, som de na voz, bem-vindos ao canal Spoilersista e vamos analisar o que foi esse episódio 1072. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho, assim você não perde nada, beleza? E bora pro vídeo. O episódio começa com o Luffy usando o chão de cama elástica, o Kaido falando que, estranho, ele deve ter despertado a sua fruta, já que está influenciando o cenário. Porém, quando alguma paramécia desperta, ela não muda a aparência de seu usuário, isso é específico das Zoans. E nós vemos rápidos takes do Doflamingo e de Katakuri, que tem as suas frutas despertas. E aqui fica o meu primeiro grande elogio a esse episódio. Além da qualidade da animação se mostrando absurda aqui, os takes de flashback são bem rápidos. E tudo bem que nessa parte é apenas uma referência, mas por todo episódio essa dinâmica vai continuar. E é assim que deve ser feito os flashbacks, como a dinâmica, não como fator de enrolação. E aqui nenhum flashback é usado assim. Então Kaido acaba papando o Luffy, comendo ele. E aqui um acréscimo que não tinha no mangá. Luffy versus o interior de Kaido. No mangá, claro, não vimos a parte interna do bucho do Yonkou, algo mostrado aqui e deixado a cena muito mais engraçada. Então Luffy infla de dentro de Kaido. O Yonkou acha estranho, ele não é feito de borracha, o seu corpo não é borracha. E então vemos mais uma característica do Gear 5, transformar o corpo do oponente também. Algo que normalmente não acontece nos despertares das frutas. Elas costumam influenciar o ambiente sim, mas apenas isso. Mas a fruta de Nika também influencia no corpo do oponente. Aliás, em uma entrevista, Oda tinha dito que deu a fruta da borracha ao Luffy para que as lutas do protagonista fossem bem engraçadas, mas isso esbarrava em seu oponente. Agora não esbarra mais, Luffy consegue acabar com a lógica da física de seu oponente também. Continuando, temos a cena épica de Luffy gigante, e aqui foi abrilhantada e muito com o efeito do Luffy no meio das nuvens. E entre parênteses aqui, tá? Parem de tentar comparar as lutas de One Piece com as lutas de outros animes, porque nessa cena aqui, por exemplo, existem 20 anos de construção, nenhum anime tem isso. Mas a parte do Luffy descendo dos céus gigante, achei um pouco mais épica no mangá, só essa parte em si. Então claro, uma sequência de cenas engraçadas as quais Luffy pula corda com Kaido. Aliás, quem em sã consciência imaginaria que o Kaido, aquele personagem simplesmente B10, apresentado no final do arco de Dressrosa, um dia seria usado como corda de pular. Bom, depois de Kaido tostar Luffy com o seu Bolo Brief, Luffy volta correndo pelos ares e temos uma pegadinha da Toei aqui. A Nami diz uma frase de efeito para Otama. Ela diz: Otama, não se preocupe, a próxima pessoa a passar por aquele buraco no teto não será o Kaido. E no outro momento Kaido dá uma porretada na cabeça do Luffy e o Luffy passa pelo buraco deixando todos de olhos esbugalhados. Tá, eu sei que o buraco que o Luffy passou foi outro, mas a frase de efeito da Nami continua, eu sei. Mas a Toei certamente quis fazer uma brincadeirinha aqui e funcionou. Então Luffy fica cansado saindo de sua forma Gear 5 e vemos que o Kaido também está chegando ao seu limite nessa luta. Então a cena mais linda do episódio para muitos e para mim também começa aqui. E nessa cena eu vejo as mãos geniais da diretora Megumi Ishitani, onde enquanto Luffy vai relembrando de suas promessas a Momonosuke, Otama, Kinemon e Pedro, e mais uma vez os flashbacks usados na medida certa nessas cenas, em uma animação linda, genial, um jogo de cores, Luffy usando sua pose épica do Gear 2 busca a batida do coração certa. Para mim aqui Luffy de fato aprendeu de vez como entrar no Gear 5. Então outra cena hilária do Kaido dando outra porretada na cabeça do Luffy, e a cabeça do Luffy se moldando à clava do Kaido. Luffy então começa a contra-atacar, e essa cena foi a que realmente me arrepiou nesse episódio, com a música tema
de Wano, a primeira opening, Luffy começa a correr e moldar tudo ao seu redor, usando a velocidade para o impacto em seus golpes. Enquanto Kaido diz que nunca viu uma luta assim, Luffy usa o golpe de Bellamy, que com os braços em forma de hélice de helicóptero acerta um soco na cara de Kaido, afundando o rosto do Yonko para dentro. Em uma cena que na época que foi mostrada no mangá ficou muito estranha, porque o escritor, o desenhista, esqueceu de pintar a parte onde seria o cabelo do Kaido. Parecia que a mão do Luffy tinha transpassado a cara, enfim. Então, no fim do episódio, não podia ser mais épico que esse que foi. Enquanto Luffy tenta decidir o nome de seu novo golpe, Kaido pergunta quem é ele. Enquanto Luffy está próximo de dizer, vemos o Nisha dizendo que era nostálgico. Aquela pessoa que estava lutando é como se fosse o Joy Boy. É como se fosse aquele seu amigo e como se Joy Boy estivesse ali. Luffy então fala o seu jargão da forma mais épica possível e mostrando que não é o Joy Boy que incorporou ali. Ele é o Monkey D. Luffy, aquele que vai superar o Kaido e se tornará o rei dos piratas. Fim do capítulo e dessa análise aqui. Como eu disse, um episódio épico, que entra facilmente no hall de melhores episódios de One Piece. Não acho que é o melhor da história de One Piece, mas isso não é um demérito do episódio em si, mas sim um mérito do próprio anime, que tem episódios épicos. Eu ainda teria escolhido a Megumi Shitami como a diretora principal desse episódio, porque o momento que vimos as mãos dela foi épico, a cena do coração do Luffy voltando a bater. Mas a animação foi impecável, e esse estilo novo do Luffy ainda vai estranhar ao mesmo tempo que vai encantar. É um novo estilo de luta, não só em One Piece, mas na história dos animes. Pra quem só assiste o anime, a luta vai ficar um pouco mais séria agora, tá? Até porque faltam apenas 4 episódios para acabar essa luta do Luffy contra o Kaido. Bom, e aí, o que vocês acharam desse episódio? Deixe nos comentários a sua nota. A minha nota é 10/10, mas com toda a pompa. Bom, obrigado por assistir o vídeo. Até a próxima. Valeu!